Teorias curriculares e sua contribuição para a formação do pedagogo. Originário do latim, o termo currículo possui diversos significados, tais como carreira, curso ou até mesmo lugar onde ocorre. O currículo é, sem sombra de dúvida, um dos assuntos mais relevantes a serem debatidos na formação de um pedagogo. Afinal, este poderoso instrumento pedagógico foi e continua sendo alvo de inúmeras disputas, que refletem diretamente na sala de aula. Com o intuito de analisar a importância do currículo, foram desenvolvidas três grandes categorias de teorias curriculares, que, embora não possuam uma forma linear, visam demonstrar os diferentes conceitos que este objeto pedagógico incorporou com o passar do tempo. As teorias tradicionais do currículo correspondem ao surgimento dos estudos e dos conceitos sobre o currículo. Deste modo, constata-se que foi através do processo de massificação escolar proveniente da intensa industrialização, urbanização e das ondas de migração que o currículo tornou-se objeto de estudo. Em linhas gerais, as teorias tradicionais enxergam o currículo como algo técnico, responsável por descrever os objetivos, os métodos e os conteúdos que devem ser seguidos de forma burocrática, de acordo com princípios administrativos. Sendo assim, um pedagogo deve conhecer as teorias tradicionais do currículo, a fim de entender como o currículo pode ser associado com as ideias de metodologia, organização e eficiência. Em oposição às teorias tradicionais do currículo, surgiram as teorias críticas do currículo. Estas, por sua vez, são originárias de um contexto permeado por protestos e reivindicações dos mais distintos movimentos sociais e culturais ao redor do mundo. Grosso modo, as teorias críticas do currículo buscam defender uma transformação social por intermédio de um instrumento pedagógico. Para tanto, tais teorias dão ênfase a compreender o que o currículo em si é capaz de fazer. Deste modo, todo pedagogo deve conhecer as teorias críticas do currículo, a fim de entender que esta ferramenta pedagógica não possui neutralidade. Para as teorias críticas, o currículo é considerado uma forma de transmitir e consolidar crenças e conhecimentos das classes dominantes. Sendo assim, o pedagogo pode relacionar as teorias críticas do currículo com as ideias de ideologia e de reprodução social e cultural. Já as teorias pós-críticas enfatizam as relações econômicas presentes no capitalismo e nas formas de poder que estão no currículo, somando a esses aspectos os processos de dominação voltados para a diversidade de raças, etnias e outros. Resumidamente, o pedagogo consegue compreender através da análise das teorias pós-críticas do currículo que há uma estreita relação entre o multiculturalismo e o currículo. Dessa forma, é de fundamental importância para a formação e execução do trabalho de um pedagogo entender como operam os mecanismos que criam a identidade e a diferença a partir do currículo. Em suma, fica nítido que o pedagogo deve conhecer as teorias curriculares para assim executar seu trabalho com qualidade e com consciência. Afinal, o currículo é o núcleo e também o espaço central que estrutura a função da escola e, consequentemente, o trabalho do pedagogo. Além do mais, ele é responsável por forjar a nossa identidade.